Fala pessoal, beleza? Finalmente, primeira parte aqui do módulo de CSS, então a gente vai aprender aqui como funciona o CSS. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo, fechou? Agora para você que já viu as aulas de HTML, você está entendendo o que está acontecendo aqui na nossa última aula. E finalmente a gente vai entender um pouco como que está funcionando de verdade o CSS, beleza? Vamos entender o que é esse tal de CSS. Beleza. CSS, basicamente, é um jeito da gente conseguir estilizar a nossa página. Então, quando a gente vê alguns sites atualmente, a gente percebe que não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, eles têm o estilo bem diferente e é isso que a gente vai aprender a fazer nessas aulas agora, beleza? Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, eu vou começar dando uma limpada aqui para a gente começar a entender o que acontece. O que eu vou fazer, eu vou apagar tudo isso aqui e vou deixar só um H1. E aqui dentro do H1 vai ser Hello World. E uma embaixo chamado Olá Mundo. Pronto. O que a gente pode perceber aqui é que esse título H1 aqui, ele já tem uma estilização própria. Então ele está em negrito aqui e tem um tamanho diferente, por exemplo, do H2 ou um H6. E isso significa que o CSS dele é bem específico, já tem algumas padronizações, né? Então vamos entender como a gente começa estilizando a página. A gente tem 3 maneiras de estilizar, 2 delas são dentro do arquivo e uma é fazendo um arquivo externo. Mas vamos começar entendendo o que está acontecendo aqui. Primeira coisa é que todas as tags aqui dentro do HTML, a gente pode passar uma propriedade, que é a propriedade style. Tanto que se eu vier aqui no H1 tem essa propriedade style, se eu vier no body eu também tenho style e assim por diante. Então beleza. Eu vou dentro dessa tag style aqui, escrever o seguinte, eu vou dar um igual e vou colocar aspas, porque aqui dentro das aspas a gente escreve a estilização disso. Eu quero que a cor do texto mude, então eu vou passar uma palavra-chave chamada color, eu vou escrever 2 pontos e vou escrever a cor que eu quero. Eu vou escrever blue, que é azul. Eu escrevendo isso e mudando aqui, eu consigo ver que agora meu texto está na cor azul. Então, a gente já tem um style aqui. Essa estilização é a estilização inline. Inline, basicamente, significa na linha, né? Então, a gente está estilizando ali na linha. Então, a gente consegue passar algumas coisas interessantes aqui. Eu posso dar um espaço também, escrever outras coisas. Por exemplo, red. E se eu quiser escrever outra coisa diferente dessa color, né? Eu posso dar um ponto vírgula para falar que eu vou escrever outra propriedade. No caso, eu quero aumentar o tamanho dessa fonte, né? O tamanho da letra. Eu vou escrever fonte traço size, que é tamanho da fonte. Vou dar 2 pontos, escrevo o tamanho que eu quero. No caso, eu vou querer 30 px e vou dar um enter. E aí ele viu que diminuiu um pouco, né? Eu vou colocar outro valor aqui, vou colocar 100, vou dar salvar e eu vi que agora a letra está bem grandona. E a gente vai começar entendendo o que é esse px. Px significa pixel. Então eu estou falando que aqui o font size tem um tamanho de 100 pixels. O que é pixel, né? Pixels são aqueles quadradinhos que a gente tem na tela, né? O monitor é formado de pixels e na página web a gente também tem acesso a esses pixels. E aí esse tamanho é um tamanho que a gente fala para ele se comportar dentro da tela. Então eu estou falando que o tamanho da minha fonte é de 100 pixels. Ele vai ocupar 100 pixels na minha tela. É isso, beleza? A segunda maneira que eu tenho como estilizar é da seguinte forma, porque essa aqui, se for parar para pensar, se eu escrever assim para todo mundo, né? Então, eu quero uma font size de 60 pixels, a color vai ser red, e aí eu vou acabar tendo um arquivo muito grande de estilização, né? Então, acabou que a gente tem outro tipo de estilização também. Eu posso tirar esse style daqui e posso aqui no meu head escrever uma tag chamada style, a própria tag style mesmo, aqui pra gente. E aqui dentro a gente escreve estilização. Só que aqui é um pouco diferente. Por exemplo, eu quero estilizar o H1. Como que eu faço agora? Eu vou escrever H1 e eu vou abrir chaves. Eu vou abrir e fechar chaves, né? E aqui dentro das chaves agora eu vou dar um Enter e eu escrevo o que eu quiser escrever aqui. Agora sim eu escrevo a estilização. No caso, por exemplo, eu quero color. Eu vou escrever color, vou colocar red. E quando agora eu salvar o arquivo, na verdade agora os dois vão mudar. Por quê? Porque eu estou estilizando os dois H1s. Na verdade, aqui dentro da minha tag style, eu estou escrevendo que todo H1 eu vou ter a cor vermelha, porque eu estou estilizando a tag H1.
É assim que eu consigo estilizar dentro do style. E isso acaba sendo interessante pra gente quando a gente tem um arquivo muito grande, com muitas tags, e a gente quer padronizar alguns textos, alguns comportamentos. Então isso é interessante pra gente. Só que acontece que às vezes não é tão interessante a gente escrever dessa maneira também, porque imagina, eu quero estilizar o H1, vai ter várias propriedades aqui. Depois quero estilizar o H2, vai ter várias propriedades aqui. E dentro desse arquivo acaba ficando muita coisa. Então uma coisa que a gente pode fazer é tirar esse CSS daqui, né? Colocar em outro arquivo, que é finalmente a terceira forma de estilizar, é o external CSS. Então como que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer eu vou escrever uma tag link. Essa tag link, eu vou escolher esse CSS aqui, ó. Aí esse link ele vai ter um rel, que ele vai falar qual é o tipo de arquivo que eu estou importando aqui. No caso é um style sheet, que é CSS, né? E depois eu passo um href e eu falo qual é o lugar que ele está vindo esse CSS. Eu vou criar um arquivo aqui chamado qualquer coisa, eu posso chamar de João também, só que eu dou um ponto CSS. E aí essa extensão, ponto CSS, ele fala que o arquivo é CSS. E aqui eu posso simplesmente pesquisar ele aqui, ó. Então ele está me falando aqui, ó, tem um joão.css. Agora eu importando ele aqui, eu já estou linkando esse arquivo externo para cá. Tanto que se eu escrever H1 da mesma forma, color, head e salvar, eu já tenho o mesmo comportamento, beleza? É assim que a gente escreve um arquivo externo de CSS. Essa é a maneira mais recomendada de você escrever CSS, porque ele fica de uma forma muito boa de escrever. Por quê? Porque a gente tem arquivos separados para cada coisa. Uma parte para a estrutura da página, que seria o HTML, e outra parte para a estilização da página, que seria o CSS. E aí a gente consegue separar a estrutura da estilização, deixando assim o arquivo bem melhorzinho. Agora a gente vai falar algumas tags que a gente tem, algumas propriedades de estilização básica, que vão fazer a gente começar a entender. A primeira tag que a gente vai passar aqui de novo é a tag color. A tag color, ela vai estilizar a cor do conteúdo. No caso, por exemplo, quando estou falando de um texto, que é o H1, por exemplo, eu vou falar sobre o preenchimento dele. Então, se eu passar red, blue, tudo isso são pré-definições que eu tenho como passar aqui no color, eu consigo mudar o preenchimento do texto. Se, por exemplo, eu quiser mudar o background disso aqui, né? Apesar de ser um texto, ele tem um corpo, eu posso colocar a tag background. Se eu colocar background, eu falar que vai ser vermelha e salvar, agora a gente vê aqui até o espaçamento que ele está ocupando, né? A tag H1 ocupa toda a tela, como a gente tinha falado. Beleza. Outra tag que a gente também tem é o font size. Font-size. E assim, dessa maneira, eu consigo falar qual é o tamanho da minha fonte. Se eu colocar 30px, eles vão se alterar para esse tamanho. Se eu colocar 60px, eles também têm que alterar para esse tamanho. E preste atenção aqui que eu coloquei o px. Se eu colocar só 60, eles vão mudar, mas vai me dar um pouco de erro no navegador, ele pode não entender. Esse px é importante porque ele fala qual é a unidade de medida. Igual a gente fala, 1 centímetro, 2 centímetros. Aqui a gente usa o px normalmente, mas a gente também vai ver outras unidades de medida, beleza? Então, a gente viu até a propriedade color, a gente viu a propriedade background, a gente viu a propriedade font size, e essas três são as principais que a gente vai ver hoje. Na próxima aula, a gente vai começar a entender outras propriedades e outros jeitos de estilizar também, beleza? Espero mesmo que você tenha gostado dessa aula de CSS e fica ligado agora que a gente vai ter outras aulas também completando o curso, beleza? Então fica ligado que vai sair mais aula. Valeu, falou pessoal, tchau, tchau!